Vocês estão achando que é um clickbait, né? Mas realmente fazer dieta engorda. Aí você diz, sim, não, quando faz o book. Não. Você fazer uma dieta de emagrecimento pode te engordar. Então vamos falar sobre isso. Se você está me trucando, eu estou com o casal maior aqui já. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e agora sim está autorizado. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, não é um título sensacionalista, ainda que vai gerar muita visualização, isso é sempre bom. Manias de youtuber, mas é o youtuber do bem que quer te ajudar. Mas é verdade, até uma pesquisa científica sobre isso. Fazer dieta engorda, torna a pessoa mais gorda. Você diz, mas não tem como, Leandro. Eu vou explicar como tem. Se você pega um indivíduo que faz uma dieta certa, a gente já vai falar sobre isso, ele vai emagrecer, vai se manter magro, o resto da vida, saúde, tudo que tem de melhor. Mas, se você faz uma dieta errada, ao longo do tempo você vai ser mais gordo. É disso que se trata. Então é óbvio que a dieta bem feita vai resolver tua vida. A dieta mal feita é que vai atrapalhar. Só que a questão é, o que eu vejo na prática com alunos meus? Como é que tá a sua dieta? Não, tá top. Aqui, ó, uma porcaria. Só que a pessoa não tem consciência. Porque às vezes ela viu algum louco aí falando coisa, ela coloca como verdade. Às vezes ela viu um amigo que fez e falou, é isso que eu quero, deu certo pra ele, vai dar certo pra mim. Não é culpa dela. Às vezes ela comprou uma dessas revistas vagabundas, perca tantos quilos em tantos dias. E aí ela coloca em prática uma coisa que vai ferrar a vida dela e não melhorar. Às vezes ela faz coisas como, por exemplo, usar moderadores de apetite ou coisas desse sentido, que eu já fiz vídeo aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Eles têm uma boa utilização, mas é muito mais raro do que o que a gente imagina. E simplesmente não, no final das contas ela está mais gorda. Você talvez seja, eu espero que não, mas talvez seja. Se não for, você conhece alguém assim. Aquele cara que com tantos anos, 20 anos, sei lá, ele pesava 100 quilos. E de vez em quando ele dava aquela secada legal, e aí daqui a pouco ele estava gordo de novo. Só que se você conhece esse cara que fazia esses processos, se você acompanhar a trajetória dele, com 20 anos ele pesava 100 quilos, com 30 ele pesa 105, 110, com 40 ele pesa 115, e ele está sempre nisso, ele dá uma remada e toma uma lavada na cara. Só que cada vez que isso acontece, ele está mais gordo. E por que isso acontece? Por que esse indivíduo que briga com a balança, faz dieta, ele está cada vez mais gordo? Porque ele está tomando um rebote. E como é que esse rebote acontece, Leandrão? É isso que a gente tem que entender. Estou aqui eu, tranquilo, com os meus 40% de gordura, feliz da vida, chupando o pirulito do Chaves todo dia. Beleza. Até o momento que eu falo, preciso mudar minha vida. Pepe, já tirei a vela, agora eu vou começar a fazer dieta. Aí a pessoa como eu disse, né? Vi um amigo meu que fez uma dieta de 500 calorias por dia e deu boa, ele emagreceu. Vou fazer. A sua taxa metabólica basal, chupador de pirulito, era 3.000, porque você comia muito e tal, e pô, tá lá, 3.000. E aí você joga para 500, você vai emagrecer? Lógico, isso é óbvio. Só que você começa a emagrecer e o seu metabolismo entende o quê? Antes tinha pirulito, hoje não tem. Então eu vou baixar essa taxa, porque esse daí vai morrer. Felizmente seu corpo não quer que você morra. Então o seu metabolismo que estava em 3.000, e agora que você come 500 calorias por dia, o corpo fala, não vou deixar ele morrer não. Claro, porque o seu estoque é limitado, certo? Você fala, tenho bastante, Leandrão, mas ainda assim um dia vai acabar. E aí, se ele acabar, você morre, porque não está vindo comida. O seu corpo não vai deixar isso acontecer. O seu corpo começa, através de hormônios tireoidanos, baixar o metabolismo. A sua testo cai nesse processo, o seu metabolismo vem caindo, entre outros processos. E o seu metabolismo vai se equiparar com os 500, que é aquele momento da dieta que você para de perder peso. Você fala, poxa, eu estou comendo pouco e não estou emagrecendo. O seu corpo está agora com metabolismo de 500, você está comendo 500 e beleza, você parou de perder peso. Só que o seu corpo não quer só isso. Ele quer que você recupere o peso que você perdeu, porque para ele aquilo era o normal. Ele vai fazer o quê? Aumentar a tua fome. Então você tem baixa disposição, baixo metabolismo e fome alta.
Porque você deixou de comer. O que acontece? Que eu vejo agora na prática, falando uma parte bem assim, sabe? Análise de pessoas. A pessoa deu aquela secada, ela perdeu 20 quilos, ela tá feliz, ela tá satisfeita, ela fala, vou dar uma afrouxada na dieta, já tô legal, agora eu vou num ritmo mais lento. Só que, galera, você tá com a fome muito alta. E aí você começa a comer um monte e o seu metabolismo tá baixo. E aí começa a ganhar peso, só que você não volta pro peso que você tinha. Você ultrapassa ele. Porque antes você comia 3.000 para manter 100 quilos. Só que o seu metabolismo hoje está 500. Então até ele subir de novo e falar, que legal, tá vindo pirulito de novo. Gostei desse exemplo do pirulito. Ele demora um tempo. E aí você não ganha os 20 quilos, você ganha 23. Aí você faz o quê? Você fala, bom, o que deu certo foi isso, vou fazer outro. Passa uns meses, faz outro. E aí, ao longo do tempo, você vem ficando cada vez mais pesado. Alguns mantêm o mesmo peso. Não, Leandrão, eu não sou esse caso aí não, você errou. Eu baixo o peso, mas depois eu volto para o mesmo, mas eu fico nesse efeito sanfona. Não é bem assim. Se você for fazer uma avaliação de composição corporal, quando você faz uma dieta muito extremista, você perde massa muscular. Normalmente essas pessoas não treinam musculação, fazem coisas extremistas. Porque quem faz uma dieta de 500 calorias não consegue treinar. Então, essa pessoa perde massa muscular e depois ela não ganha massa muscular. Então ela pode até ganhar os 20 quilos que ela perdeu e só. Só que antes ela tinha um percentual de gordura menor, porque ela tinha mais massa muscular. Ou seja, a cada tempo ela vai se tornar mais gorda, mesmo com o mesmo peso. Mais flácida, mais fraca. Leandrão, como é que eu tenho que fazer então para dar certo? Você tem que entender que o processo de perda de peso, ele é mais devagar. Então você vai perder 1 quilo, 1,5 quilo. Talvez se você for muito gordo, você perca mais mesmo no começo. Mas vamos colocar na faixa aí de uma pessoa que não está muito gorda de 5 quilos por mês. Uma pessoa que está muito gorda pode perder uns 10 no primeiro mês, 7, 8, 9? Pode. Isso acontece. Não tem nada de errado. Até porque perde muito líquido retido, etc. Mas você tem que entender que a dieta tem que ter energia nela. Você tem que consumir para o seu corpo ir fazendo as coisas devagar. Então você vai perdendo 1 quilo por semana. Poxa, se você ficar, pensa só, realmente é um papo, né, matemática de boteco, mas se você ficar 6 meses, 6 vezes 4, 24, dá 24 quilos. Não, mas não precisa nem perder tudo isso. Isso, entendeu? E aí você vai perder, às vezes, os seus 12 quilos que você queria em 3 meses, sem sofrer. Lógico que vai ter um pequeno sofrimento, toda mudança implica em dor. Tem gente que não vai, tem gente que vai. Então, se você escolheu sair pro pau, você vai escolher sentir um pouco de dor. Mas não vai ser aquele negócio absurdo. Quando nós colocamos os medicamentos numa dieta muito restritiva, normalmente a gente tem um rebote do medicamento. Por exemplo, vou tomar uma sibutramina, vou conseguir comer 500 calorias por dia? Vou. Quando eu tirar isso, lembra que eu tenho todos aqueles problemas? E mais o rebote da droga. Ou seja, é certeza que eu vou engordar mais do que eu emagreci. É questão de tempo. O que ninguém conta para vocês, o que talvez vocês não prestem atenção, o que vocês não consigam nem enxergar, e daqui para frente eu quero que vocês pensem sempre isso, sempre, leva para a vida de vocês. O que vai fazer depois? Tá, eu vou fazer isso aqui. Depois eu vou fazer o quê? Porque se eu tomo um remédio, depois um dia eu vou ter que parar de tomar ele, senão eu vou morrer. Então, quando eu parar de tomar ele, o que vai acontecer? Qual que é a tua estratégia para conseguir manter esse resultado? Você até pode usar um medicamento, como eu disse, vou usar um Ozempic, um análogo do GLP-1, um emagrecedor que tira o apetite, que é show de bola, muito promissor. Por quê? Porque ele não dá rebote de neurotransmissor. Legal, mas e quando eu tirar ele, o que eu vou fazer? Eu sempre tenho que ter uma estratégia. Andrão, como é que eu faço para montar essa dieta, então, para não engordar? Essa dieta que eu vou emagrecer e me manter magro e cada vez melhor e nunca vou tomar rebote, vou sofrer um pouquinho no emagrecimento, mas muito menos do que deveria. Como é que eu monto isso? Galera, eu fiz isso passo a passo com vocês aqui no YouTube. Tá nesse vídeo aqui do lado. Eu abri a tabela, eu adicionei o alimento, eu fiz o cálculo. É 10 minutos. Dedica 10 minutos, monta direito, aceita que é 1 quilo por semana e vem pro time que emagreceu, não volta a ser mais gordo.